Bom, pessoal, nessa aula eu gostaria de falar para vocês, de forma mais clara, quais são os defeitos possíveis em um resistor. Bom, de uma maneira geral, um resistor 99% das vezes ou ele abre ou ele altera. E ele sempre altera o seu valor para mais. Sempre, dificilmente você, praticamente impossível, existe uma probabilidade muito pequena, mas tão pequena acaba sendo ignorada, do resistor alterar o seu valor para menos. Então sempre nós vamos encarar um defeito como um resistor alterando o seu valor para mais. Um exemplo, ele era fabricado para ser 1K e sofreu algum tipo de dano e alterou o seu valor para 10K, 100K, 200K, sempre para mais. E eu vou explicar por quê. Um resistor, ele é construído a partir de um material chamado carbono, né? E internamente são feitos alguns cortes dentro desse carbono. Esses cortes possuem determinadas espessuras. Esses cortes acabam criando, aqui eu tenho uma vareta a partir de um condutor, né? Que seriam os terminais no resistor, e aqui o corpo dele. E aqui uma visão aproximada do que existe internamente no resistor, só para que a gente consiga entender o que acontece. Essa vareta corta aqui o corpo de carbono e temos aqui esses pequenos cortes. Quanto mais cortes e a distância entre esses cortes internamente é que define o valor de resistência do resistor. Então, se está passando uma corrente e de repente essa corrente ultrapassa demais aquilo que o corpo do resistor foi projetado para suportar, esses cortes podem aumentar. O atrito dos elétrons passando pelo corpo, criando calor, dissipando calor internamente, pode acabar fazendo esses cortes internos dilatarem. A dilatação desses cortes vai fazer com que o valor do resistor altere. Então ele vai alterando para mais, porque antes eu tinha um corte que era dessa espessura e devido ao atrito dos elétrons e ao aquecimento do corpo, essa dilatação faz com que esse corte aumente de tamanho. Então, se antes eu tinha uma pequena oposição à passagem de corrente que calculada chegava em 1K, a partir do momento que essas fendas aumentaram, dilataram, eu tenho mais resistência para a corrente passar e vai alterar aí para 100K, 200K ou mais, porque a dilatação faz com que eles vão abrindo, né? Ele vai se abrindo assim. Então o resistor vai sempre alterar para mais. Muito raramente você vai ver um resistor alterar para menos. Outro defeito, da mesma forma que esses cortes internos, essas fendas vão se dilatando, ó, era pequenininha, o atrito foi fazendo ela dilatar, então o resistor foi alterando o valor, alterando o valor, alterando o valor, até o momento em que essa fenda foi tão grande que chegou a abrir o resistor. Internamente ele fica aberto. Esse é um outro defeito. Agora vocês podem estar se perguntando, mas resistor entra em curto? Muito raro, menos de 1% das vezes pode acontecer. Particularmente confesso a vocês que em todos esses anos estudando eletrônica e trabalhando na bancada eu nunca encontrei um resistor em curto, mas sim, existe lógica para ele entrar em curto. Mas é tão raro que nós ignoramos, nós procuramos pensar que isso não vai acontecer. Imagina que ele sofra tanto, ele abriu, o defeito começa como? Começa na alteração de valor. As fendas vão se abrindo até que ele altera tanto que acaba abrindo e depois ele continua aquecendo de maneira que o seu corpo se aquece, fazendo com que essas varetas acabem encostando os terminais dele internamente. Então eu não tenho mais resistência elétrica, porque o carbono foi destruído, e sobrou apenas a resistência dos próprios terminais que acabaram encostando internamente e vão ficar lá com 0 ohm, próximo ao curto. Mas reafirmo para vocês que é um caso tão raro que praticamente só existe em teoria. Na prática, nunca vi acontecer. Mas
fica aí a dica para vocês dos defeitos que podem ocorrer. Sempre guardem com vocês, aliás. O resistor ele altera para mais e ele abre. Resistor em curto não existe? Existe em teoria, na prática dificilmente vocês vão ver. É isso aí, até a próxima.